Rachadura. Você está com uma rachadura em casa. Muito importante, tem muita gente que não sabe, existe classificação de rachadura. Então, via de regra, tudo é rachadura. Todo mundo aí, para quem é leigo, para quem não é da área técnica, viu uma fissura ou uma rachadura, para eles é tudo a mesma coisa, ou uma trinca, é tudo a mesma coisa. E na prática, existem diferenças. Se você contrata um engenheiro para ir lá e especificar para você qual o motivo da rachadura, o que causou aquilo ali, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar e te dizer que, olha, isso aqui é uma fissura, ou isso aqui é uma trinca, ou isso aqui é uma rachadura, ou isso aqui é uma fenda, ou é uma brecha. Então existe uma norma técnica que classifica os tipos de rachadura. E aí essas rachaduras, elas variam de acordo com as dimensões. Essa classificação, ela segue a seguinte linha. Você até 0,5 milímetros. Tem uma régua aqui, vê se eu arrumo uma régua aí para nós. Vamos ver se eu pego uma régua. Até 0,5 milímetros é considerado uma fissura, beleza? Opa, chegou a régua. Ó, vamos lá, colocar bem aqui, vamos ver se vocês conseguem ver. Réguinha. Daqui, do início da régua até o 1, aqui eu tenho 1 centímetro, tá? Então 0,5, aqui eu tenho 1 milímetro, um risquinho desse daqui é 1 milímetro, tá? Tá dando um reflexo ali, não sei se vai pegar bem, mas é isso. Até meio milímetro é considerado uma fissura. Isso é uma coisa muito comum no reboco, na tinta. A fissura ela é corrigida simplesmente com uma pintura. Dificilmente você vai precisar fazer alguma intervenção maior. Então, quando você vê uma fissurinha ali que ela tem menos de ela tem até 0,5 milímetros, isso é fissura, beleza? Passou do 0,5 milímetros até 1,5 milímetros é uma trinca. Então, de 0,5 até 1,5, trinca. De 1,5 até 5 milímetros, vamos lá, vamos voltar aqui. 5 milímetros, meio centímetro, beleza? Então, de 1,5 milímetros até 5 milímetros, aí a gente vem para a parte de rachadura, beleza? Então, só até aqui, ó, até 0,5 a gente chegou em rachadura. Acima disso ainda, a gente ainda tem a fenda e a brecha. Então, existem classificações. Como que você vai atingir um alerta aí para você? Cara, se preocupa se você já tem trincas. As trincas podem ser um sinal de problema estrutural, como pode ser um sinal de uma má execução. A gente vai falar um pouquinho mais disso também. Então, só para deixar claro para vocês, existe uma diferença entre os diversos tipos de rachaduras, tá, beleza? Não é que tudo é rachadura, existe uma classificação para isso. A gente recebeu nas pesquisas que a gente fez, maior número de rachaduras que as pessoas encontram são próximos das janelas. Isso tem uma justificativa. Existem rachaduras de todos os tipos, como a gente falou. Você vai ver rachadura próxima a uma porta, próxima a um pilar, mas as mais frequentes, de todo mundo que falou pra gente, foram próximo da janela. Vocês também assim? Dá um alô aí pra mim, confirma. Se o que vocês mais veem é aquelas rachaduras embaixo das janelas, você tem a janelinha ali e sai a rachadurinha assim embaixo na diagonal. E isso foi o que a maioria do pessoal comentou com a gente que encontrava no dia a dia. Pessoal, existe uma justificativa para isso. Por que acontece essas rachaduras embaixo da janela? Rachadurinha de, janelinha, estamos lá com o quadradinho de janela, bem embaixo aquela fissurinha. Próximo a vigas e pilares, o Álvaro mandou aqui pra gente, é isso aí. Próximo a viga e pilares, é um outro lugar que se encontra bastante. Vou falar um por um. Vou falar desse das janelas primeiro. Por quê que nas janelas acontecem essas rachaduras embaixo? Isso é uma falha construtiva, tá? Quando você vai construir uma janela, vai construir uma casa, um apartamento, um prédio, o que for, e você vai fazer uma abertura, você precisa fazer uma verga e uma contraverga, beleza? O que seria uma verga e uma contraverga? É uma estrutura de concreto pequeno, de 10 centímetros, que ultrapasse as bordas das janelas com um tamanho mínimo de 20 centímetros para cada lado. Você precisa fazer isso. Por quê? Porque a hora que você coloca, você imagina, você está aqui com a tua parede, colocou a parede de alvenaria, vamos pegar
Parede de alvenaria, certo? A folhinha de caderno aqui é a parede de alvenaria. Eu venho e coloco a janela em cima. Eu tenho um material, essa janela geralmente ou ela é de alumínio, ou ela é de madeira, ou ela é de PVC. E ela tem um material diferente da alvenaria, então elas vão trabalhar de forma diferente. O peso dessa janela em cima do tijolo, ele vai fazer com que apareça aquelas rachadurinhas nos cantos, entendeu? Então, por isso que aqui, vamos lá, alvenaria, antes de colocar a janela em cima, eu sou obrigado a vir com uma verga na parte de baixo, beleza? Uma contra-verga na parte de baixo. Verga contra a verga, parte de cima, contra-verga, parte de baixo. É isso? Me corrijam aí se eu estiver errado, mas é para ser isso. Vergas em cima de portas e janelas, contra-vergas embaixo de janelas. As contra-vergas, elas vão te ajudar a distribuir a carga dessa janela. Então, coloquei lá, coloquei a janelinha aqui em cima. Essa estrutura de concreto que está apoiada em cima do tijolo, ela vai fazer distribuir a carga na alvenaria. E aí, Rodrigo, beleza? Distribuiu a carga na alvenaria, cara, a gente já resolve assim, ó, 100% do problema. Se você fez isso na tua casa, você não vai ter essas rachaduras, beleza? Então, como evitar, aí que já vem a primeira dica, tá? Como evitar as fissuras e rachaduras de 45 graus ou 35 graus nas extremas das esquadrias. Fica a dica, não deixe de fazer as contra-vergas nas partes inferiores e as vergas nas partes superiores. Beleza? Agora vamos lá, você já construiu, o teu pedreiro você já está com a casa pronta, e você está vendo as rachaduras ali, ou as trincas, ou as fissuras, e você precisa corrigir. Como que você pode fazer isso? Como que você pode corrigir? Você tem uma solução definitiva, que é arranca a janela, quebra ali embaixo, faz a tua contra-verga e reinstala a janela novamente. A gente já fez isso ali na casa do André Notapera, a gente mostrou algumas imagens aí para vocês, tem aí no nosso Instagram, depois vocês podem dar uma olhadinha, tá ali nos destaques também. E a gente fez isso em uma residência ali na Tapera, onde a gente arrancou todas as janelas, arrancou as pingadeiras que estavam ali no peitoril. As janelas não tinham contravergas, a gente teve que fazer todas as contravergas delas, assentar novamente a pedra, impermeabilizar, assentar a pedra e novamente reinstalar as janelas. Então, solução definitiva é essa, pega, arranca e faz. Vai ter retrabalho, tudo que você não faz bem feito da primeira vez vai causar uma despesa extra depois. Então, a dica principal é, faz bem feito da primeira vez que você vai prevenir os problemas. Não fez bem feito, não fez da forma correta, e aí não estou dizendo aqui que a pessoa escolhe fazer, muitas vezes as pessoas nem sabem qual é a forma correta. Então, por isso fica a dica, contrata um profissional para fazer isso, tá? Não fez as contravergas, está lá na casa, está rachado, como que a gente pode corrigir isso? Primeiro, você tem que chamar um profissional, chama alguém, quando eu devo me preocupar com as trincas? Então, Matheus, vamos falar isso aí já. As trincas, elas vão ter graus de risco, né? Até quando você está vendo que ela está ali, está te incomodando visualmente o negócio, tá com uma rachadurinha ali no canto, logo abaixo da janela. Vou corrigir. Como que é a solução para corrigir essa trinca embaixo da janela? Uma das soluções é o grampeamento. Como é que funciona isso? Você imagina que você tem uma rachadura inclinada na janela e você vai fazer um grampeamento mesmo. Você vai ter que furar na parte de cima dela, furar na parte de baixo e colocar um grampo metálico nela e depois vir rebocar. Essa é uma das possibilidades para corrigir o problema. Uma outra possibilidade que, se você não tem uma rachadura tão grande, se você ainda está na fase de trinca e fissura, você pode tentar corrigir isso somente com uma tela. Existe hoje no mercado algumas telas aí de PVC, telas de polietileno, que você coloca, você vai abrir a fissura, tem o procedimento correto. O profissional que vai executar para você, com certeza ele sabe como fazer. Então você tem que abrir a fissura,
e faz uma escariaçãozinha leve da parte do reboco, tira ali a parte de reboco, coloca uma tela, passa uma latinha de reboco novamente, faz o teu tratamento todinho daquilo ali, daquela fissura, daquela rachadura com tela. Então você pode grampear ou você pode trabalhar com uma telinha, beleza? E você vai corrigir aquele problema dependendo da ordem, dependendo da classificação da tua rachadura. Se ela for mais fininha, você consegue corrigir sem fazer intervenções tão graves. Quanto maior a fresta que você tem ali, maior vai ser a intervenção que você vai precisar fazer para corrigir. Quando que eu devo me alertar? Fica a dica para vocês, grave isso daqui. Quando que uma rachadura se torna preocupante? A rachadura se torna preocupante quando ela atinge a dimensão de 1,5 milímetros para cima. Começa a acender um sinal de alerta. Então, vamos lá, vou repetir para vocês. Se a tua rachadura tem mais de 1,5 milímetros, acenda um sinal de alerta. Você tem que fazer um monitoramento dela, beleza? 1,5 milímetros é pouquinho, tá? Só que isso a gente já está saindo da parte de trincas e a gente está indo para a parte de rachadura. Então, acima de 1,5 milímetros até 5 milímetros, a gente tem aqui grande chance de você já ter um problema, uma movimentação estrutural, tá? Muito importante você chamar um engenheiro ou fazer o teu monitoramento. Você pode fazer o monitoramento. Como que se faz o monitoramento disso, Vladimir? Simples, cara. Compra um gesso ali, 1 quilinho de gesso, ou meio quilo de gesso, 200 gramas de gesso, pouquinha coisa. Mistura na água, preenche aquela tua rachadura em algum ponto, coloca uma data do lado. A gente chama isso de monitoramento. Se você fez ali, preencheu aquilo ali, fez o monitoramento, colocou ali a data que você colocou, que você aplicou o gesso, dá uma esperada. 30 dias, prevenção para fazer projeto estrutural, pelo amor de Deus. Tá louco, né, gente? É isso aí. Prevenção, é aquilo que eu falei, o que eu estava falando para vocês. Muito importante vocês prevenirem para que isso não aconteça. Contrata um engenheiro para fazer o projeto, beleza? É muito importante. Agora, se você fez a cagada de construir sem contratar um engenheiro, tem como corrigir? Tem. Vai precisar chamar um engenheiro do mesmo jeito. Chama um engenheiro para ele ir lá e te dar a solução. Se você está aí na emergência agora, não é uma rachadura, não é uma coisa que você está achando muito preocupante, faz esse monitoramento. Coloca lá um pouquinho de gesso, coloca a data do lado e espera. Aguarda ali 30 dias, volta e faz o acompanhamento. Dá uma olhadinha se abriu aquele gesso. Você pega uma régua, mede quantos milímetros abriram e coloca ali do lado a data dessa medição que você fez. Se você fizer esse acompanhamento durante uns 2 a 3 meses e você vê que essa rachadura ela não para de aumentar nesse período, isso significa que a tua estrutura está movimentando. Alerta, pão, sinal de alerta aqui, ó. Chama um engenheiro, vai atrás do engenheiro porque você pode estar com um problema maior que você não está identificando, beleza? Às vezes vai sair mais caro, é isso aí, se não contratar vai sair mais caro. O material que é utilizado hoje para aterrar, na maioria dos casos, o pessoal compra o material que é o mais barato. Hoje você encontra aí barro vermelho, você encontra saibro, você encontra areia, você encontra pó de pedra, você encontra entulho, restos de obra. Tem vários tipos de materiais, tá? O que eu indico como sendo o melhor material para você aterrar é areia. A areia, na minha opinião, tá? Volto a falar para vocês. Se vocês não concordarem também, pode falar aí para mim, fala o que vocês acham. Para mim, areia suja. Por quê? Se você comprar areia limpa, você vai pagar um preço. Areia suja é outro preço. Por que eu digo que a areia é o melhor material? Porque a areia, ela não retém umidade. Ela é um material com mais granulometria. E aí ela permite que toda a água da chuva que caia nela faça com que ela dense mais rápido do que o barro, do que o saibro. Por quê?
Quando você pega o barro, que você tem ele é muito pastoso, certo? É tipo de uma argila também. Cai a água, ele faz manata e ele não consegue absorver toda a água. A areia não. A areia você colocou ali, aterrou, ela vai absorver a água e a água vai embora. A água vai infiltrar de fato no solo. Isso, além de te ajudar a ter uma melhor compactação do solo, você ainda tem uma melhor qualidade da tua edificação com relação a umidades ascendentes, com relação à parte da umidade que vai vir de baixo para cima. Por quê? Quanto mais fácil para a água infiltrar, mais difícil é para a água subir. Beleza? Então, olha aqui, essa daqui é uma outra dica, uma outra pérola. Vocês gravem isso daqui. Quanto mais fácil a água infiltra no solo, mais difícil ela consegue subir para a edificação que foi construída em cima dela. Então, quando você tem materiais graúdos, materiais com granulometrias grandes, isso é um sinônimo de difícil capilaridade. Muito difícil você encontrar mofo nas paredes ou infiltrações nas paredes. Por quê? A água tem maior dificuldade de ascensão. Beleza? Então, na minha opinião, o melhor material para você aterrar, areia suja.